Olá, meus queridos alunos, professor Luiz aqui com vocês para mais uma correção das atividades. Agora vamos falar aí sobre os regimes totalitários, certo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pois bem, vamos lá. Questão número um, né? É possível dizer que a ascensão dos regimes fascistas na Itália e o nazismo na Alemanha foram resultados da Primeira Guerra Mundial? Ora, de certa forma, sim, né, gente? Então vamos ver aí como é que fica a nossa resposta. Até certo ponto, sim, pois tais regimes surgiram com a insatisfação popular com os acordos que deram fim à Primeira Guerra Mundial. Nós já falamos sobre isso, né? No caso italiano, o país, apesar de vitorioso, foi desprezado pelos aliados da Primeira Guerra e viu o comunismo crescer no país, levando a burguesia, classe média, né, essa burguesia que a gente chama então de burguesia, apesar apelar para o movimento fascista, né, que se opunha ao comunismo. Na Alemanha, derrotada, a miséria se alastrou pelo país e os comunistas se fortaleceram, levando a burguesia alemã a apoiar os nazistas e defender o capitalismo, tá, gente? Questão número 2, então, né, gente? Qual foi o impacto da crise econômica de 1929 na expansão do fascismo e do nazismo? Vamos lá, gente. Na Itália, o impacto foi pequeno, pois o regime fascista conseguiu controlar a crise econômica por meio de obras públicas e políticas fiscais. Ora, nós vimos isso daí lá, né, no New Deal, né, no plano econômico, então estadunidense, né, dos Estados Unidos, tá? Na Alemanha o impacto foi enorme, certo? Pois voltou forte a inflação e a miséria, e que isso gerou um descontentamento à população e favoreceu a ascensão do nazismo ao poder em 1933, tá, gente? Fica aí a resposta daquele aquele pause maroto, né? E copia aí, moçada, bota aí no caderno, tá? Vamos ter esse roteiro de estudo pra gente. Questão número 3, então, qual era a posição dos regimes nazistas e fascistas diante dos regimes democráticos e da existência de diversos partidos políticos? Vamos lá, né? Nos dois casos, a democracia foi considerada um regime decadente que ameaçava a união nacional, né? A diversidade partidária, diversidade no sentido de opinião, de escolha, foi condenado, né? Instalando-se então um sistema partidário único, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Ou seja, na prática as pessoas só podiam escolher um partido, tá? E esse partido era o que estava no poder. Questãozinha número 4, então, gente. Nos anos de 1920, né, Mussolini desprezava Hitler, líder do movimento que procurava copiar o fascismo, adequando a situação alemã. No final de 1930, isso se inverteu. Foi o fascismo que passou a adotar práticas nazistas. Comente isso, né? Gente, é uma afirmação, né? Então vamos comentar essa afirmação. Fica da seguinte forma: nos anos de 1920, Mussolini desprezava Hitler por considerar o nazismo uma cópia frágil do fascismo, que ascendeu então ao poder na Itália. Já no final de 1930, consolidado no poder e com grande força bélica, certo? Hitler exigiu da Itália fascista, aliada militar da Alemanha, a adoção de leis antissemitas alemãs, certo? Então isso daí mostrou que a força que Hitler atingiu, superior claramente à condição da Itália, acabou sendo mais importante, acabou então determinando que a Itália se submetesse à Alemanha de Hitler. Questão número 5, então, né? Porque a ascensão do fascismo na Itália foi menos radical que a ascensão do nazismo em relação aos regimes políticos vigentes
nos dois países? Por que na Itália, então, não foi assim tão radical em relação à Alemanha, né? Bom, vamos colocar lá, né? Na Itália, mesmo com o fascismo no Estado e na sociedade a partir de 1922, Mussolini ainda manteve, né, o poder real, ou seja, do rei, né, e o parlamento. O parlamento e o rei Vítor Manuel III, certo? Já na Alemanha, ao ascender ao poder em 1933, certo? Hitler respeitou as normas constitucionais por pouco tempo. Em 1934, com a morte do presidente Hindenburg, certo? Decidiu acumular os cargos de chanceler e presidente da Alemanha, consolidando-se como o Führer de um novo Estado, chamado Terceiro Reich Alemão. Agora a questãozinha número 6, né? As ditaduras nazista e fascista produziram uma cultura nacionalista extremada, valorizando certas tradições de seus países de origem. Qual dos regimes dava mais importância ao passado e qual regime destacava a preservação da raça? Justifique sua resposta, né? Então tá, a Itália fascista, né, buscava recuperar a grandeza do antigo Império Romano. Já na Alemanha nazista, defendia a superioridade da raça ariana, certo? Com um discurso racista bem sem nenhum fundamento histórico ou biológico, tá, gente? Então tá, na Itália nós temos aí a questão histórica, né, do antigo Império Romano, voltar às glórias desse império que foi muito grandioso. Já na Alemanha, a superioridade racial, tá? Questão, então, número 7 é o que o deputado italiano Giacomo Matteotti tem a ver com a história do fascismo, né? Então, esse deputado, Matteotti, ele denunciou publicamente a violência empregada pelos fascistas nas eleições parlamentares de 1924 e acabou sendo assassinado pelos partidários de Mussolini, que também contou com uma certa omissão do rei, não quis se meter, não quis falar nada, para superar essa grave crise política em seu poder, né, e se manter no poder. Questão número 8, né? Qual a relação entre o antissemitismo e o nazismo? Afinal, por que os nazistas são antissemitas, ou seja, são contra os povos judeus, né? O povo judeu? Vamos lá, gente. A relação entre o antissemitismo e o nazismo é profunda, porque o movimento nazista, desde o início, em 1919, considerava que os judeus, principais inimigos da raça alemã, certo? E da nação alemã, né? Hitler acreditava que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial tinha sido obra dos judeus, assim como a Revolução Bolchevista na Rússia. Além disso, considerava que a mistura racial entre arianos e judeus degradava a raça alemã, ameaçando a sua pureza e sobrevivência. Questãozinha aí, número 9, né? Porque a frase seguinte é falsa. Apesar de a palavra nazismo ser uma abreviatura de nacionalsocialismo, os nazistas nunca foram socialistas, pois desde o início combatiam o bolchevismo russo. Vamos lá então à resposta. A frase é falsa porque o nazismo surgiu no seio do Partido Trabalhista dos Trabalhadores Alemães, certo? Que combatia o capitalismo em nome de um socialismo nacional. Esse partido, de fato, se opunha ao socialismo internacional dos bolcheviques e dos partidos comunistas espalhados pelo mundo após a vitória da Revolução Russa. Então, gente, não dá para falar que o nazismo não veio então do nacionalsocialismo, tá, gente? Veio lá sim do Partido Trabalhista Alemão, tá? Dos trabalhadores alemãos.
E aí, nossa última questãozinha, então, né? Questão número 10. Por que a Etiópia é um país da África Oriental localizado ao sul do Egito? Foi importante para o fascismo italiano, certo? 40 anos depois da primeira tentativa italiana, né? A Itália já tinha tentado conquistar então a Etiópia. Então, no ano de 1935, a Etiópia do imperador Salassier foi invadido e conquistado pela Alemanha de Mussolini, né? Que empenhava em propagar a força bélica de seu regime para associar o fascismo ao antigo Império Romano. Na verdade, eles queriam servir aí, mostrar como exemplo, que eles podiam conquistar o mundo, né? Mas a guerra ítalo-etíope, né, como ficou conhecida, de 1935-36, mostrou, né, indicou claramente a fraqueza do exército italiano, que custou derrotar um inimigo que estava armado apenas com lanças, a grande maioria deles, tá? Então tá, gente, fica aí, né, a nossa correçãozinha sobre os regimes autoritários e vamos dar sequência aos nossos estudos. Bons estudos e boa semana para vocês. Um abraço.